Ok. Obrigado. Eu depois mando também uma mensagem para ela, tento conversar com ela, a menos que ela tenha mandado para um outro lugar, ou às vezes ela até mandou e houve um erro no e-mail, enfim, não sei. Mas depois eu Sim. falo com ela também. Obrigado pela notícia, porque significa então que ela provavelmente também mandou, né? Uhum. Bom, gente, então é o seguinte, vamos dar início aqui, e eu queria, nesse começo desse nosso encontro de hoje, eu queria brevemente, então, mostrar aqui a prova para vocês e fazer uma correção rápida, porque a prova desse bimestre, ela foi uma prova muito, muito tranquila, muito fácil, penso eu, né? A maioria das questões eram todas questões aí de múltipla escolha, tinha ali três, na verdade, três questões discursivas, né? Então, penso que não teve muito problema. Eu vou abrir aqui o arquivo com a prova e a gente pode, então, acompanhar. Vocês, pelo menos, vão ter uma ideia ainda, mesmo que não tenham visto a correção, porque ainda não fiz, né? Mas vocês podem ter uma ideia, mais ou menos, de como vocês foram na prova. Vou, então, compartilhar aqui com vocês. Vocês já conseguem ver a prova na tela? Ainda não. Eu tô conseguindo. Agora foi. Foi? Sim, tá aparecendo. Maravilha, beleza. Então, ó, primeira questão aqui, vocês devem se lembrar, eu faço aqui uma citação de trechos aqui do artigo do James Petras, né? E o próprio autor, lá, ele, no finalzinho aqui, depois de fazer menção a uma série de questões aqui, ele mesmo diz o seguinte: as implicações políticas desta concentração de poder são importantes. E tudo que eu pedi é para vocês falarem quais são as implicações dessas constatações aí, feitas aí para cima, né? No tocante aos países menos desenvolvidos, né? Então, quais as implicações para os países menos desenvolvidos do né? Então, ó, mais ou menos, né? A resposta podia caminhar nesse sentido aqui. As implicações políticas das constatações apresentadas por James Petras para os países menos desenvolvidos são, em primeiro lugar, a retórica liberal e não intervencionista, normalmente sustentada pelos países desenvolvidos, não passa de um engodo para ludibriar e dominar os países menos desenvolvidos, né? Então, isso fica claro ali quando o autor diz que essa concentração de poder econômico mundial nas mãos das grandes corporações dos países desenvolvidos não foi meramente um produto da eficiência, da boa administração e do know-how, mas um resultado direto das políticas públicas praticadas pelos governos dos Estados Unidos e União Europeia, né? Então, aqui fica claro que essa retórica aí do não intervencionismo, funcionamento aí, estímulo, né, da atividade, a livre iniciativa, a atividade empresarial, etc., que, na verdade, isso não passa de um discurso. A prática dos países desenvolvidos não é exatamente essa, né? E também não serve para nós, portanto. E a segunda implicação é que os países menos desenvolvidos não podem abrir seus mercados e submeter suas empresas à franca competição internacional, pois serão aniquiladas, né? Tendo em vista que praticamente não existe competição no mercado mundial, né? As grandes corporações dos países ricos são empresas muito capitalizadas, com recursos abundantes e, portanto, com um poder, né, de competição que não se compara com o poder das empresas dos países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos, né? Consequentemente, a abertura de mercado seria praticamente suicídio, né? O próprio James Petras fala isso na sequência do texto dele, tá bom? Então, tem tudo lá direitinho. Bom, a partir daí, ó, as questões começam a ser todas elas objetivas, né? Todas
construídas a partir de 3 afirmações relacionadas aos textos que nós estudamos aqui ao longo desse primeiro bimestre, né? Quem foi lendo à medida que a gente ia apresentando os textos, provavelmente não precisou nem de relê-los agora, né? Bom, então tem aí as afirmações, eu não vou reler aqui, porque senão nós vamos perder muito tempo, né? Importa aqui para nós agora, principalmente, a resposta certa, né? Então, aí na segunda questão, a letra D, todas estão corretas, é a resposta certa, né? Na terceira questão, muda aqui o estudo, passa para a Companhia Britânica da África do Sul, e a resposta certa aqui, ó, é a letra D, todas estão corretas, né? Na quarta questão, a gente passa a trabalhar com as experiências do Irã e de Cuba, né? As afirmações estão colocadas aí, e a resposta certa é a letra D. Todas estão corretas, né? Na quinta questão, finalmente, aqui, ó, a última questão, penúltima, de múltipla escolha. Então, aí estão as afirmações, dizem respeito à experiência da United Fruit na Guatemala e das empresas industriais, no caso do Brasil, e a resposta certa dessa aí é todas estão corretas, letra D, né? E a sexta e última questão de múltipla escolha, falando especificamente do caso da Nigéria, tem aí, e a resposta correta é todas estão corretas, né? Eu acho que em outras oportunidades, talvez lá no quinto ou no sexto período, não me lembro, onde a gente fez Economia Política Internacional, eu acho que eu comentei com vocês numa ocasião que eu tenho uma dificuldade enorme de fazer alternativas falsas, né? Então eu prefiro fazer as alternativas verdadeiras, né? Por isso que, na verdade, tudo que está escrito aí, na verdade, está de acordo, né, com os textos que nós estudamos aqui. A sétima questão era uma questão aberta, né, uma questão aí discursiva. Eu cito aqui o Adam Smith. A Smith, como nós sabemos, ele é o fundador, né, do liberalismo econômico, e conhecemos as ideias dele. Eu resgato aqui um pouquinho desse pensamento do Smith, mencionando aqui um elemento da concepção do Adam Smith, e pergunto embaixo, que tendo em vista as teorias burguesas que nós estudamos, estariam elas, né, em conformidade com a percepção do Adam Smith sobre o capitalismo? Existe, portanto, ali uma coerência entre o pensamento dos teóricos burgueses contemporâneos a respeito da internacionalização de empresas e o pensamento de Adam Smith? São convergentes, né? Então, tá aí, ó, estariam em conformidade, 100% coerentes com o pensamento de Adam Smith, né? Basta observar os objetivos da internacionalização de empresas identificados pelos teóricos burgueses: aumento da eficiência e competitividade da empresa, ampliação do controle das empresas sobre os mercados mundiais, elevação da rentabilidade das taxas de lucro das empresas, né? Eles não poderiam ser mais explícitos. As empresas, ou seja, seus donos, obedecem exclusivamente aos princípios destacados por Adam Smith: racionalidade, interesse próprio e desejo incessante em prosperar. Além disso, ó, assim como Smith, os teóricos burgueses da internacionalização possuem uma fé inabalável nos efeitos benéficos e sociais do individualismo empresarial, né? Então, apesar dos objetivos da internacionalização serem objetivos de natureza extremamente individualistas, né, voltados para a própria empresa, né, uma empresa que é privada, né, apesar disso, né, dizem para nós, né, quais são as consequências, né, dessas ações individualistas por parte, não mais da pessoa física especificamente, mas por parte da pessoa jurídica, né? Então, seria a ótima alocação dos recursos produtivos em escala mundial, né?
a seleção dos mais eficientes mediante competição e estímulo aos investimentos tecnológicos e aumento da produtividade em escala mundial. Então, há aí, portanto, praticamente uma aplicação dos princípios liberais ao entendimento sobre o fenômeno da internacionalização de empresas, na concepção dos teóricos burgueses, né? E a última questão, relacionada aí com a concepção do Marx sobre a internacionalização de empresas, né? Então, depois de dizer aqui, né, depois de muito refletir sobre a internacionalização de empresas, Marx chegou a uma conclusão dramática. Para ele, o processo de internacionalização não depende dos interesses da sociedade, nem mesmo dos empresários privados, né? Mas é uma lei da economia capitalista, ou seja, uma imposição do modo de produção capitalista à humanidade. Quais as premissas em que Marx se baseou para chegar a essa conclusão, né? Então, dentre as relações sociais de produção típicas do capitalismo, Marx identificou, entre outras, a propriedade privada sobre os meios de produção, a livre iniciativa decorrente da propriedade privada, a concorrência decorrente das duas anteriores e a acumulação de capital decorrente da concorrência. Essa última conduziria, a acumulação de capital, né, conduziria o capitalismo inexoravelmente à formação de uma estrutura de mercado oligopolizada, com o domínio de um relativamente pequeno de empresas gigantes, né? Essas empresas gigantes não poderiam sustentar sua dinâmica de reprodução ampliada a menos que transpusessem as fronteiras nacionais, conquistando mercados cada vez mais amplos no exterior, ou seja, se internacionalizando, né? Então, aí estão aí os elementos aí que permitiram, né, os fundamentos que permitiram o Marx chegar a essa conclusão de que a internacionalização de empresas é uma imposição, né, sistêmica à própria sociedade, né, através aí dos empresários, que são aqueles que dirigem, né, que controlam, dirigem as empresas, né? Então, basicamente, era isso aí a nossa avaliação, e acho que essa construção aqui da avaliação, principalmente no que diz respeito aos textos que nós vimos, eu espero assim que a própria leitura aqui, né, dessas assertivas que foram colocadas aqui, tenham ajudado vocês a relembrarem um pouquinho do texto e principalmente do contexto, né, e do conteúdo que foi trabalhado naqueles textos, né? Eu acho que essas questões objetivas aí, elas resumem de uma maneira muito boa, na verdade, e fornecem ao mesmo tempo para nós uma série de fundamentos aí para a gente pensar nessa questão da internacionalização de empresas, né? Bom, tudo tranquilo até aqui? Tudo certinho? Beleza. Tranquilo, prof. Maravilha. Bom, então nós vamos aqui agora dar continuidade aos nossos estudos aqui, e hoje nós vamos começar a falar de uma questão importante dentro desse contexto aí, que é exatamente o estudo das empresas transnacionais, né? Vamos falar hoje um pouquinho sobre revoluções tecnológicas e empresas transnacionais, né? Porque essas duas coisas, elas têm uma relação muito íntima, né? As empresas transnacionais não são as únicas, mas são importantes atores dentro desse cenário internacional e particularmente dentro do processo de avanços e inovações tecnológicas, né? Vocês estão vendo aí tá aparecendo em inglês, inclusive, o que eu estou falando? Olha só que coisa estranha isso. Para vocês aparece isso?
Não? Bom, esse Teams da Microsoft, cada dia tem um negócio diferente aqui. Bom, vamos lá. Então, veja, eu queria que a gente tivesse assim, um carinho muito grande com isso que a gente vai falar aqui agora, porque lá no início desse semestre, eu disse para vocês que dos grandes benefícios desse estudo a respeito das empresas transnacionais é nós entendermos, né, de uma vez por todas, que as empresas, e particularmente as empresas transnacionais, da sua influência, né, no sistema econômico mundial, elas fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, essa ideia, por exemplo, de que as empresas elas estão relacionadas com produção, e a produção não tem nada a ver com a nossa vida, e, portanto, as empresas não interessa muito para mim saber sobre isso, cada empresa faz o que ela quiser, cada uma age de uma maneira diferente. Não, o agir das empresas tem uma influência muito direta e muito forte sobre a nossa vida cotidiana. E quando eu falo nossa, eu falo de cada um de nós aqui. E eu vou tentar aqui agora mostrar isso para vocês exatamente quando a gente falar dessa relação que existe entre as empresas transnacionais e as revoluções tecnológicas, tá? Eu vou disponibilizar aqui, então, mais uma vez, agora um outro slide aqui, que a gente vai usar aqui para esse nosso estudo, né? Vocês já conseguem ver o slide? Sim, tô vendo. Sim. Ok. Então, o texto que eu disponibilizei, esse slide ainda não foi disponibilizado no Moodle, mas será, tá? O que foi disponibilizado por enquanto foi o texto de número 10 da professora Marta Haneke, tá? É exatamente esse o texto que nós vamos usar aqui de referência para falar a respeito dessa questão aí relacionando as ETNs com as revoluções tecnológicas. Então vamos lá. Começar por aqui, ó. Quando a autora nos explica e com isso ela traz, inclusive, aí um elemento novo para aquilo que nós já vimos aqui, né? Nós já vimos aqui que o capitalismo, né, principalmente na percepção do Marx sobre o capitalismo, né, o capitalismo ele se reproduz através de um processo de acumulação de capital que, portanto, dá ao modelo de reprodução capitalista essa natureza de uma reprodução ampliada. Ou seja, o sistema ele se reproduz crescendo, né? Crescendo sempre, aumentando a produção, aumentando a produtividade, aumentando a riqueza da sociedade, né? Esse aumento ele pode ser visto aqui nessa linha reta, né? E ascendente. Porém, a professora Marta Haneke, ela vem dizer para nós que esse processo de expansão da economia capitalista, ele não se realiza de maneira linear, como, por exemplo, através dessa reta. Ele é um processo que se realiza através de ciclos ou de ondas, né? Então, aí tem esse desenho, né, com essas ondas, mas as ondas, percebam que elas não são meras repetições, né? Elas vão demonstrando que o sistema como um todo, ele
vai crescendo, vai num contínuo crescimento, né? Então, aí tá exposto o modo como o capitalismo se reproduz através de um processo de acumulação, porém não linearmente, né? E cada onda dessa que vocês estão vendo aí, ela é composta, na verdade, de algumas fases, né? A primeira tem uma fase aí ascensional, né? É aquela subida da curva, né? Portanto, é um período de crescimento da economia. Depois, lá em cima, tem um período de breve estabilidade. O crescimento, portanto, ele cessa, né? E depois entra numa fase de declínio, né? Portanto, na fase ali decrescente da curva, né? E, de novo, depois isso volta, essa onda volta a se repetir dali para frente. Observem que na fase decrescente, localizam-se nas fases decrescentes exatamente as revoluções tecnológicas, né? E isso não é uma coisa muito estranha, né? Pelo contrário, eu acho que é até fácil de entender, porque essa fase decrescente aí da onda, ela representa queda nas taxas de lucros, né? Consequentemente, os empresários, né, através dos recursos que dispõem, eles investem em tecnologias, em novos métodos de organização do trabalho, né, em novas maneiras de relacionamento com os seus fornecedores, etc. Portanto, visando recuperar as margens de lucro, né? Então, geralmente, é nessa fase descendente aí da onda, né, que acontecem as revoluções tecnológicas. Houve um economista russo chamado Kondratiev. Esse camarada, ele analisou a história do capitalismo, pelo menos desde o século XIX até o começo do século XX, e ele descobriu as ondas que vocês estão vendo aqui, né? Então, isso aqui, na verdade, é resultado de um estudo empírico de como se comportava o capitalismo. Kondratiev, ele percebeu que as fases ascensionais, né, as fases de expansão do capitalismo, elas são posteriores às revoluções tecnológicas. Então, inovações são introduzidas na estrutura produtiva e, graças a essas inovações, que evidentemente são inovações alcançadas por algumas empresas, não necessariamente todas, né? E essas empresas, elas vão oferir aí lucros extraordinários exatamente por conta das inovações e do aumento da produtividade que elas vão obter mediante essas inovações. A partir do momento que essas inovações resultantes das evoluções tecnológicas, elas são implementadas, então começa-se um ciclo ascensional. Até que essas inovações começam a ser pulverizadas pelo sistema econômico, ou seja, outras empresas concorrentes também começam a se utilizar daquelas inovações e, consequentemente, a produtividade aumenta, a produção aumenta, a oferta de bens aumenta e começa a haver uma tendência ao decréscimo das taxas de lucro, né? E aí a onda entra na fase aí que é a fase de decréscimo, né? Essa fase de decréscimo aqui, ó, significa um crescimento, porém com taxas menores do que nos períodos anteriores, no período ascensional, tá? Bom, então as revoluções tecnológicas, elas estão situadas exatamente aí nesse ponto que vocês estão vendo nesse desenho, né? Percebam que entre
a revolução tecnológica que acontece na descida ali do ciclo, né, ou da onda, né, econômica, entre a revolução tecnológica e a nova etapa ascensional da economia, existe um espaço. A esse espaço, a nossa autora chamou de hiato, né? Então, o hiato, ele é, na verdade, um espaço, ele é um buraco, né? Ele é um espaço temporal, né? Então, esse espaço aí, ele é um espaço temporal, ele deve ser pensado em termos de tempo, ou seja, de anos, né? Então, pode ser 2, 3, 4, 5 anos, que leva para que os avanços, as inovações obtidas pelas revoluções tecnológicas sejam, então, incorporadas ao processo produtivo, né, propriamente dito. Bom, nós vamos voltar daqui a pouco a esse elemento aí desse ato. Isso é muito importante no contexto aqui do que nós estamos vendo, né? Mas eu vou dar sequência aqui nesse momento para a gente falar um pouquinho dessa revolução tecnológica, né? Porque, evidentemente, que quando a gente fala de uma revolução tecnológica, a gente meio que imagina o que isso significa, né? Por revolução, a gente deve entender sempre transformações de grande vulto, né? Seja lá onde for, né? E transformações de grande vulto num período de tempo muito curto, né? Mas vamos ver a definição que a gente tem aqui, usada pela Martha Hanecker no texto dela, né? Ela diz o seguinte, ó. Antes disso, antes de falar da revolução, então, por que desse desenvolvimento através de ondas, né, que a gente acabou de ver ali, né? Então, segundo Martha Hanecker, isso acontece por causa da competição intercapitalista inerente ao sistema e das revoluções tecnológicas. A competição impõe às empresas a acumulação de capital. A acumulação se realiza incorporando inovações tecnológicas, revolucionando o aparelho produtivo. A acumulação se generaliza e os lucros se reduzem. Nova acumulação, incorporando inovações tecnológicas, a acumulação se generaliza e os lucros voltam a cair e assim sucessivamente, né? Então, por que desse desenvolvimento em ondas, né? Então, exatamente por conta disso aí que nós estamos explicando. Está relacionado diretamente, portanto, ao fenômeno da acumulação de capital que a gente já teve a chance de comentar aqui. Aqui embaixo eu faço uma citação, isso não está no texto da professora Martha Hanecker, mas eu faço uma citação aqui porque lá em 1848, né, Marx, quando escrevia, né, o Manifesto Comunista, né, metade do século XIX, ele já anteviu, né, essa dinâmica, né? Veja só o que ele escreveu em 1848. A burguesia não pode existir sem revolucionar permanentemente os instrumentos de produção, por causa da competição, por causa da concorrência. Ela tem que se tornar eficiente e competitiva. Não pode parar no tempo, senão o empresário ou a empresa, eles podem ser simplesmente escanteados, né, do mercado. Então, a burguesia não pode existir sem revolucionar permanentemente os instrumentos de produção, portanto, as relações de produção, portanto, as relações sociais todas. A conservação inalterada do antigo modo de produção era, pelo contrário, a condição primeira de existência de todas as anteriores classes industriais. Aqui o Marx está se referindo aos modos de produção que antecederam o capitalismo, como, por exemplo, o feudalismo, né? O feudalismo ele é um modo de produção que se expandia em escala praticamente inalterada, né? Era produção, reprodução, produção, reprodução, produção, reprodução, sem necessariamente que houvesse ali um processo de acumulação e, portanto, de expansão desse sistema feudal, né? O permanente revolucionamento da produção, o ininterrupto abalo de todas as condições sociais,
a incerteza e o movimento eternos distinguem a época da burguesia de todas as outras, né? Então, isso está relacionado exatamente a essa lógica de um revolucionar, né, tecnológico febril, né, que é imposto ao sistema capitalista ou pelo sistema capitalista às empresas, né? Bom, então vamos dar uma olhada agora aqui, depois eu volto um pouquinho nessa citação aqui de baixo, mas vamos dar uma olhada aqui na definição que a professora Marta Haneke traz para nós aí sobre revolução tecnológica. Lembrando que essa definição que ela usa é uma definição que ela se apropriou de uma outra pesquisadora chamada Carlota Pérez, né? É uma latina, uma pesquisadora latina, e ela escreveu exatamente isso aqui, ó. O que são revoluções tecnológicas? Então, são inovações capazes de transformar todo o aparelho produtivo, o modo de viver e a geografia econômica mundial, né? Aqui embaixo eu disse simplesmente o que já foi comentado por mim aqui, que as revoluções tecnológicas geralmente se localizam na origem dos períodos de ascensão das ondas de crescimento econômico. Elas precedem as fases de crescimento acelerado da economia. Ok. Mas agora eu queria parar um pouquinho aqui nessa definição, porque apesar de ser uma linha e meia, só apenas aqui que a autora usa para definir o que são revoluções tecnológicas, eu queria que a gente prestasse aqui uma atenção nisso. Veja, vamos ver o seguinte. Primeiro, revoluções tecnológicas são inovações capazes de transformar todo o aparelho produtivo. Isso aqui é uma coisa verdadeiramente impactante, né? Impactante não meramente porque significa novos modos de organização, talvez, da produção, significa novas máquinas, novos instrumentos de trabalho, né? Mas significa, principalmente, né, transformar a maneira como as pessoas trabalham, né? Porque ao impactar o aparelho produtivo, as novas tecnologias, elas mudam a maneira do trabalho ser realizado, né? Bom, é nesse momento que elas afetam a vida de cada um de nós. Nesse momento, por exemplo, isso fica muito claro, né? Porque essas novas tecnologias, sejam elas incorporadas em novas máquinas, em novos instrumentos de trabalho, novas formas de organização do trabalho, etc., ou organização das próprias empresas, né? Tudo isso vai afetar a vida das pessoas. E não é só do trabalhador, não, é do empresário também, né? Porque o empresário que não estiver em condições de acompanhar o ritmo de inovação tecnológica, ele vai ser alijado do mercado. Então, o empresário não está imune a isso aqui, não. Mas os trabalhadores, evidentemente, são os que mais vão sofrer aqui, né? Porque muitas vezes essas novas tecnologias vão exigir novas qualificações para o trabalhador. Qualificações que necessariamente, normalmente, não eram exigidas no modelo de produção precedente, né? Então, isso aqui exige novas qualificações e novas qualificações não é coisa simples, né? Tem, por exemplo, pessoas, trabalhadores, evidentemente, que já estão ali com uma idade, né, mais avançada e que já estão há muitos anos no mercado de trabalho, que já estão ali operando aquelas máquinas antigas, né, que estão deixando de existir, né, que estão sendo substituídas pelas novas.
E são pessoas, às vezes, com 50, mais de 50, às vezes mais de 60 anos, e essas pessoas podem enfrentar dificuldade em uma requalificação, né? E se isso acontece, o trabalhador vai ser desclassificado, ou seja, ou ele vai simplesmente perder o emprego e não vai encontrar outro, ou vai encontrar empregos agora em funções menos sofisticadas, porque a qualificação do trabalhador já não corresponde mais às novas exigências das tecnologias novas, né? Então, veja, aqui é um momento claro onde a gente vê que as evoluções tecnológicas, que por sua vez são lideradas pelas grandes corporações, elas mexem com a nossa vida cotidiana, né? Eu me lembro, há cerca de 20 anos, né, quando começaram a ser introduzidas a informatização, né, na educação. Naquela época, e até aquela época, era muito comum, né, que nós, professores, usássemos, por exemplo, como instrumento em sala de aula, o diário de classe, era chamado dessa maneira, diário de classe, né? E ali você anotava tudo, você fazia presença manualmente, você anotava o conteúdo da aula que você ministrou manualmente, né? A caneta, você escrevia, né? E, enfim, as coisas eram todas elas manuais, e geralmente escritas em papel, né? Começaram a introduzir os computadores, e as presenças começaram a se realizar de maneira eletrônica, através do computador. Todos os procedimentos, né, do professor, como, por exemplo, o lançamento do conteúdo das aulas, etc., tudo isso passou a ser feito de maneira eletrônica. E eu me recordo perfeitamente bem que, na época, tinham alguns professores que eram já bem mais velhos, né? E eles tiveram dificuldade muito grande de se adaptar ao trabalho com computadores, com informática. E em várias instituições, em várias faculdades, a faculdade foi obrigada a disponibilizar pessoas da secretaria para fazer esse serviço para o professor. Exatamente porque ele não dava conta de utilizar essas novas tecnologias, né? Eu acredito, inclusive, que teve professores que certamente, que, inclusive, diante dessa dificuldade, talvez tenham, inclusive, abandonado até a vida acadêmica, né? Então, veja, aqui é o primeiro ponto onde a gente vai perceber com muita clareza que as evoluções tecnológicas, elas abalam o nosso modo de trabalhar, o nosso modo de fazer as coisas, né? Agora mesmo, nesse momento, nós estamos aqui com esses nossos encontros aqui online, né? Esses encontros remotos, né? E isso é resultado do desenvolvimento tecnológico, né? Alguns anos atrás isso seria absolutamente impossível, né? E hoje nós estamos aqui com esse tipo de aula, né? Que a tecnologia nos permite, né? Bom, além de transformar todo o aparelho produtivo, né? Transforma também o modo de viver das pessoas, né? Aqui a coisa ainda é mais grave ainda, né? Mais séria, porque as evoluções tecnológicas, elas não vão influenciar única e exclusivamente o sistema produtivo. Não, elas vão entrar por todos os departamentos da vida da gente, né? Então, hoje é muito comum, por exemplo, as pessoas terem relacionamentos virtuais. Relacionamento, eu digo, amizades, etc. Então, o sujeito, às vezes, tem um amigo australiano que mora lá em Sydney, né, na Austrália, e eles nunca se viram, né, mas são amigos, né, conversam, enfim.
Isso só foi possível graças à última revolução tecnológica, que é a revolução das telecomunicações, né? E amigos virtuais, há pouco tempos atrás, não existia essa coisa. Né? Não existia porque não havia condições de você construir esse tipo de amizade. Né? Não tinha meios que permitissem que isso fosse construído. Né? Por outro lado, até as amizades, às vezes, com moradores da mesma cidade que você, também se transformam muitas vezes em relações virtuais. Então não é só o cara que está na Austrália, na Rússia, sei lá onde. Não, às vezes o cara que mora na mesma cidade, às vezes no mesmo bairro que você, passa a se relacionar com você de maneira aí virtual. Né? Isso é um novo modo de relacionamento das pessoas. Um novo modo de relacionamento. Né? Eu já tive chance de falar isso para vocês aqui, lá no comecinho do semestre, quando eu exemplifiquei esse tipo de coisa. Né? Eu dizia que eu, por exemplo, eu venho acostumado a um outro tipo de relacionamento, onde a gente vê a pessoa, dá a mão para a pessoa, cumprimenta, toca, enfim. Isso tudo está deixando de existir. A sociedade está construindo que ela tenha consciência ou não, pouco importa, né? Mas ela está construindo um novo padrão de relacionamento entre as pessoas. Né? Veja, quando Marx escreveu sua obra, ele tinha assim uma visão de mundo que não tem nada a ver com isso que nós estamos vendo hoje. Né? E o Marx acreditava que haviam dois tipos de consciência, né, nas pessoas. A consciência individual, consciência do indivíduo, né, enquanto indivíduo, e a consciência social das pessoas. Marx achava que a classe trabalhadora, os trabalhadores de modo geral, eles inicialmente compunham o que Marx chamou de uma classe em si. Né? Uma classe em si significa que os trabalhadores formam uma classe não porque eles querem ou porque eles tenham consciência disso. Eles formam uma classe por causa da posição que eles ocupam dentro do sistema produtivo. Né? Então, todo mundo que vende a sua força de trabalho e que, portanto, vive de salário, era chamado por Marx de proletariado, consequentemente, formava a classe trabalhadora. Nesse momento, a classe trabalhadora, portanto, ela era uma classe em si. Mas ela não tinha consciência ainda da situação de classe que ela se encontrava. Né? Como Marx percebeu que isso aconteceria? Ou seja, quando é que haveria esse desenvolvimento da consciência social? Segundo Marx, né, a própria experiência da vida cotidiana, à medida que as fábricas fossem crescendo de tamanho e o proletariado fosse também aumentando em quantidade, né? Da regularidade do trabalho e das mesmas condições em que viviam, isso despertaria uma consciência social, uma consciência de classe entre os trabalhadores, na perspectiva do Marx. Né? Ora, não foi isso que aconteceu. E se o Marx se levantasse hoje do túmulo, ele certamente levaria um susto. Porque os desdobramentos do desenvolvimento do capitalismo não eram imprevisíveis ao Marx, era para praticamente todo mundo. Né? O que aconteceu de fato é que as revoluções tecnológicas elas foram modificando as condições de trabalho e de vida das pessoas. Por exemplo, hoje eu estou aqui
em contato com vocês pela internet. E existem muitos trabalhos que são realizados dessa maneira, onde os trabalhadores literalmente se encontram em casa. E eles são, muitas vezes, eles estão conectados através de redes, né? Então, esse tipo de trabalho isolado já é hoje, no mundo que nós vivemos, já é hoje uma realidade para muita gente. Então, aquele trabalho que o Marx viu, que era realizado no âmbito de uma grande fábrica, né, com às vezes milhares, dependendo do tamanho da fábrica, às vezes até milhares de trabalhadores, né, isso deixou de existir. Os trabalhadores estão sendo mandados literalmente para a casa deles e, portanto, eles não estão mais em contato. Eles não têm mais a possibilidade de aprender com a experiência cotidiana deles e a possibilidade de desenvolver uma consciência de classe. Essa possibilidade ela está sendo minada por conta do desenvolvimento tecnológico. E não é só o trabalho, não. Por exemplo, hoje você não precisa mais ir ao supermercado fazer compras. Você pode fazer a compra pela internet e o supermercado manda entregar na sua casa. Então você não precisa frequentar mais supermercado. Evidentemente que você também não vai ver gente, né? Pelo menos não no supermercado. Você não vai mais, acabou, não vai mais ter contato com pessoas. Continua ali na sua vidinha caseira. Você também não precisa hoje mais ir a banco, né? Praticamente todos os serviços bancários hoje você pode fazer através de aplicativo. Então não há razão para você ir a banco, pegar fila, numa fila daquela, encontrar com gente, né, conversar, etc. Acabou essa possibilidade. Você também está em casa, isolado, né? Não bastasse isso, a tecnologia hoje ela disponibilizou para as pessoas uma série de possibilidades que até pouco tempo atrás não existiam. Então hoje você tem um computador, você tem o seu smartphone, você tem uma televisão. A televisão de hoje é um troço completamente diferente, assim como o telefone, né? Vocês certamente não viram nada disso, mas eu sou de uma época em que o telefone era telefone, não era smartphone, era telefone mesmo, né? A pessoa usava aquela coisa para poder falar com outra pessoa, né? Hoje você usa o telefone para 200 coisas, uma só delas que é essa questão de você falar com outra pessoa. Tem outras 200 coisas para você fazer. A televisão é a mesma coisa. Televisão também mudou de nome, né? Smart TV hoje, né? Mudou também, porque a televisão serve também para um monte de coisa, né? Tá ligada na internet e você ali com o controle da televisão, você tem acesso não apenas a uns 200 programas de televisão diferentes, né? Mas você ainda tem acesso a verdadeiras locadoras, né? de filmes virtuais, né? Que te permitem ali você escolher mais ou menos uns 1000 filmes para você poder ver. Né? Estou chutando os números aqui, né? E veja, não é só filme, é todo tipo de lazer que você imagina. Se você, por exemplo, gosta de ópera, então você vai ter programas de ópera ou à la carte, né, comprado, ou às vezes um canal de televisão que é especificamente voltado para exibição de grandes apresentações de óperas pelo mundo afora. Se você gosta de teatro, não tem problema. Você vai ter, então, canais de televisão que são voltados exatamente para o teatro. E se não tiver, vai ter à la carte também. Você vai lá e compra uma peça de teatro que você tenha vontade de assistir, você vai lá e compra. E assim sucessivamente, né? Então, veja, a tecnologia, ela permitiu que o ser humano, dentro da casa dele, né, ele tivesse acesso ao mundo todo. E ao mundo muito maior do que aquele que a gente tinha acesso há pouco tempo atrás, né? Porque hoje você pode não só ver uma peça de teatro brasileira,
né, encenada no Brasil, em português, mas se você fala outra língua, quiser assistir uma peça de teatro em alemão, em francês, em chinês, né, enfim, na língua que você tenha domínio, você pode assistir uma peça que está sendo encenada lá em Xangai, ou sei lá, em Berlim, ou não sei onde mais, né? Ou seja, o homem hoje, ele está, de certa forma, ele está vivendo enclausurado, dentro de um casulo, né? Isolado. E eu não vou aqui fazer nenhum julgamento de valor, mas uma coisa é certa, né? O ser humano, ele é um ser social por natureza. O ser humano é um ser social. Por quê? Porque ele é produto de uma relação social, né? Não tem jeito, né, se não houver ali né, a relação do homem com a mulher e tal, não tem jeito de você ter procriação. Então, preciso de duas pessoas para gerar alguém. Ou seja, essas duas pessoas, isso representa uma relação social. Portanto, nós somos frutos de uma relação social, cada um de nós. Portanto, nós somos naturalmente seres sociais, né? O Aristóteles, né, ele havia dito, né, que o ser humano é um ser essencialmente político, né, disse Aristóteles. E o Marx foi e disse o seguinte: antes de ser político, ele é social, e é porque ele é social é que ele é político. Se não for social, não poderia ser político, né? Político significa alguém que dialoga, alguém que conversa, alguém que se relaciona, né? E ele só é um ser político porque ele é um ser social, disse o Marx. Então, antes de ser político, ele é social. Então, isso é algo que está na natureza do ser humano, né? Ora, mas esse desenvolvimento que nós estamos assistindo diante dos nossos olhos, de certa forma, está corrompendo essa nossa sociabilidade, né? Na medida em que cria essas condições, né, que vão nos tornando aí seres isolados, né? Vivendo cada um dentro da sua casa, cada um com a sua parafernália eletrônica, né? Então eu me fecho dentro da minha casa, eu tenho meu computador, eu tenho minha televisão, eu tenho meu smartphone, isso me permite estar em contato com o mundo inteiro, e eu não quero saber o que está acontecendo no vizinho, não preciso nem quero saber o que está acontecendo no meu vizinho, né? Imagina o efeito social desse processo, né? E veja, isso aqui está relacionado, pelo menos na perspectiva apresentada pelo Marx para nós, isso tudo está relacionado à acumulação de capital, que, por sua vez, não é algo que esteja sob o controle dos homens, mas é uma imposição que o sistema faz à sociedade. Bom, então, inovações capazes de transformar todo o aparelho produtivo, o modo de viver. Isso está falando da nossa vida, hein? Isso está falando da nossa vida. Não está falando de economia, não, só. Também, está falando de economia também, mas não só, né? E altera também a geografia econômica mundial, né? Não existe um momento melhor na história, talvez, para a gente constatar isso do que o tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Os avanços, né, e o desenvolvimento tecnológico obtido pela China, por exemplo, está trazendo mudanças estruturais na geoeconomia mundial, né, ou geografia econômica mundial, né? Portanto, as evoluções tecnológicas são inovações, são fenômenos com um poder de transformar radicalmente toda a vida, né, social. Eu vou voltar um pouquinho só aqui naquela citação anterior do Marx, né, lá embaixo,
para mostrar para vocês aqui o seguinte. Olha o que Marx disse aqui. A burguesia não pode existir sem revolucionar permanentemente os instrumentos de produção. Portanto, todas as relações de produção. Portanto, todas as relações sociais. Em 1848, Marx conseguiu enxergar, a partir do entendimento que ele teve de como se reproduzia o capitalismo, ele conseguiu enxergar exatamente isso que nós estamos falando aqui hoje. Inovações capazes de transformar todo o aparelho produtivo, o modo de viver e a geografia econômica mundial. Ele falou de outra maneira, né? Permanente, revolucionar permanente dos instrumentos de produção, das relações de produção e das relações sociais em geral, né? Bom, então vamos avançar um pouquinho aqui, porque nós já estamos agora entendendo que essas revoluções tecnológicas aqui, elas têm um impacto gigantesco aí na vida da sociedade. A Martha Haneke, ela identifica aí ao longo do texto dela, né, ela vai identificar para nós aí 5 revoluções tecnológicas. A primeira é a que a gente conhece com o nome de Revolução Industrial, que aconteceu no final do século XVIII na Inglaterra, baseada na indústria têxtil, né, que tinha como base energética o carvão, né, o carvão vegetal, né? Então essa foi a primeira revolução tecnológica. A segunda revolução tecnológica teria acontecido aí por volta de 1830, estaria relacionada com o advento da indústria ferroviária, ou seja, construção de ferrovias, né? Essa indústria ainda foi sustentada pelo carvão como fonte energética, né? No final do século XIX, por volta de 1880, surge então a Revolução Química. Essa Revolução Química teve como um dos principais protagonistas a Alemanha e a indústria química alemã, né? E aqui surge também uma segunda forma de energia, né? Agora baseada aí na eletricidade, né? Tudo isso são mudanças radicais que afetam o sistema produtivo como um todo, né? A quarta revolução tecnológica, datando aproximadamente de 1920, envolveu principalmente a indústria automobilística ou automotiva, a indústria eletroeletrônica e a indústria de armamentos, né? E também permitiu aí o surgimento de uma nova fonte de energia de uso generalizado na economia, que foi o petróleo, né? O petróleo. E a quinta revolução tecnológica, aproximadamente aí, datando da década de 70 do século passado, 1970, relacionada com a indústria tecnoeletrônica, informática e as telecomunicações, né? E também dando origem aí às inovações ao aproveitamento da energia nuclear, né? Então aqui estão apenas listados as revoluções tecnológicas que a história registra hoje para nós. Se vocês perceberem aqui, entre a primeira revolução tecnológica e a segunda, tem um espaço de 50 anos, 1780 até 1830. Entre 1830 e 1880, a segunda e a terceira, de novo nós estamos aí com um espaço de 50 anos. Entre 1880 e 1920, 40 anos. E entre 1920 e 1970, 50 anos de novo. Então, tem aqui espaço de 50, 50, 40 e 50 anos, né? Veja, por que eu estou falando isso? Porque lá na ideia que a gente mostrou aqui, ó, eu comentei sobre um autor russo que foi quem identificou essa trajetória do desenvolvimento do capitalismo através de ondas, né? E aquele camarada, chamado Kondratiev, ele disse mais. Ele disse para nós, evidentemente, observando a história, né?
Ele disse, olha, as ondas geralmente têm uma duração de 50 anos. Né? Então, e ele chamou isso de ciclos longos. Né? Então, cada onda de expansão do capitalismo teria, supostamente, segundo ele, 50 anos. Né? Isso coincide, portanto, com esses dados aqui apresentados pela autora no texto dela. Posteriormente, um economista austríaco de nome Schumpeter, né? Joseph Alois Schumpeter, esse camarada, ele estudou essas ondas longas e ele disse o seguinte, que dentro de cada onda longa existem ondas curtas, certo? Então, o que ele está dizendo é que se você imagina essas ondas aqui, ó, mas dentro de cada onda dessa existem ondas menores aqui dentro, né? Foi isso que disse o Schumpeter, que seria, portanto, o que ele chamou de ciclos de curta duração, enquanto que os ciclos identificados por Kondratiev são chamados de ciclos de longa duração. Né? A diferença é que as ondas curtas, elas seriam provocadas por inovações tecnológicas, invenções tecnológicas de pouco impacto sobre a atividade econômica, né? Consequentemente, teriam duração mais curta, né? Enquanto que as ondas longas, na verdade, seriam o resultado da acumulação, né, de inovações variadas ao longo daqueles anos. Aqui embaixo eu menciono aqui, então, que a quarta revolução tecnológica desencadeou a produção em massa, né, dando origem às grandes empresas. Então, as grandes corporações que nós vemos hoje, elas, como vai mostrar a autora aí no texto dela, a Marta Hanecker, essas empresas, elas começam a ganhar corpo, né, começam a se formar, né, principalmente a partir de 1920, né, e vão se internacionalizar a partir do pós-guerra, principalmente, tá? Principalmente, né? E hoje nós estaríamos vivendo aqui os resultados da quinta revolução tecnológica. Se a gente projetar tudo que está sendo visto aqui para o futuro, 50 anos aqui dá 2020, né? 2020. Então, nós estaríamos hoje, exatamente no ano 2020, envolvidos em uma nova revolução tecnológica que estaria sendo gestada, né? Porém, a sua implementação na vida produtiva da sociedade pode demorar um pouco. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Por causa dos tais hiatos, né? Hiato de tempo, né, entre as revoluções tecnológicas e os períodos de crescimento acelerado da economia, né? Então, voltando rapidamente lá no ciclo, né, veja lá o hiato, ele acontece entre a revolução tecnológica e o período de auge, né? Portanto, a parte de baixo aí dessas ondas, né? E a autora identificou isso com o nome de hiato, espaço de tempo. E agora ela vai tentar explicar para a gente um pouquinho esse espaço de tempo, do que é que está sendo, o que é isso exatamente, por quê, né? Então, olha, a autora vai usar no texto dela dois conceitos, que são os conceitos de esfera socioinstitucional e esfera tecnoeconômica da sociedade, né? Então, a sociedade estaria, segundo a nossa autora aqui, dividida em uma esfera tecnoeconômica e uma esfera socioinstitucional. O Marx, quando
estudou a sociedade capitalista, ele também identificou lá atrás duas dimensões da sociedade. Só que ele dava nomes diferentes para isso aí, né? Ele chamou toda a base da sociedade, ou seja, lá onde os homens produzem, todas as relações de produção, que é exatamente o que a autora chama aqui de esfera tecnoeconômica, o Marx chamou isso aí de infraestrutura. Infraestrutura social. Então, é a mesma coisa que o que a autora chama aqui de esfera tecnoeconômica. E para as instituições, as leis, a moral, a religião, etc., Marx chamou isso tudo de superestrutura social. Então, para Marx, as sociedades elas são compostas, né, de uma infraestrutura e de uma superestrutura. A nossa autora aqui, ela faz uso dessa concepção, mas ela dá nomes diferentes, tá? Então ela chama aqui de esfera tecnoeconômica, o que Marx chamou de infraestrutura, e chama de esfera socio-institucional, o que o Marx chamou de superestrutura. Bom, e daí? E daí que todo motor do desenvolvimento tecnológico encontra-se na esfera tecnoeconômica ou na infraestrutura econômica. Por quê? Porque lá, ou seja, na esfera da produção, é que se encontra a competição entre os agentes econômicos, né? Mais diretamente falando, entre as empresas, né? Então, as empresas e as relações de trabalho que existem dentro delas se encontram aqui na esfera tecnoeconômica. É exatamente aí que surgem as pressões para as inovações tecnológicas, que exigem que as empresas estejam permanentemente inovando de modo a sustentarem-se competitivas no mercado, né? Então, veja, as revoluções tecnológicas, elas se operam aqui na esfera tecnoeconômica. Porém, para elas serem implementadas, elas precisam de uma adaptação de toda a superestrutura social, que é o que a autora chama aqui de esfera socioinstitucional, né? E essa adaptação da superestrutura à infraestrutura, da esfera socioinstitucional à esfera tecnoeconômica, essa adaptação é muito difícil, é conflituosa, porque envolve interesses de todas as pessoas, de todas as classes que estão se relacionando na sociedade, né? Então, é um processo, esse processo de adaptação, né, da esfera socioinstitucional à esfera tecnoeconômica, é um processo extremamente conturbado e pode levar anos, né? Eu vou mencionar aqui para vocês, vou dar um exemplo para ilustrar um pouquinho isso aqui que a autora está dizendo. Eu vou me referir aqui à questão dos transgênicos no Brasil. Vocês devem saber que praticamente até o início do século XXI, no Brasil não se podia plantar, comercializar, nem consumir produtos geneticamente manipulados. Era considerado, então, que havia riscos à saúde das pessoas, e, inclusive podendo ter consequências sobre as próprias condições objetivas ali de cultivo, né? Sem falar na possibilidade de perda, inclusive, de competitividade da economia brasileira, né?
Então, no Brasil, até o começo do século XXI, era proibido plantar, comercializar e consumir produtos transgênicos. O que aconteceu? O que aconteceu é que, no começo do século XXI, começou a haver contrabando de sementes transgênicas da Argentina para o Brasil. Isso porque na Argentina já era liberado a cultura de sementes transgênicas. Então começou a haver um contrabando de sementes da Argentina, sementes transgênicas da Argentina para o Brasil. E esse contrabando, ele vinha, digamos, amparado por uma retórica que dizia aos agricultores brasileiros, basicamente do Rio Grande do Sul, dizia para eles que aquela semente transgênica ela era muito mais produtiva do que as sementes tradicionais, né, que nós utilizávamos. De olho em uma maior produtividade, consequentemente na produção de uma quantidade muito maior de grãos, podendo vendê-los, portanto, a preço também muito mais baixo e ter lucros expressivos, vários agricultores no Rio Grande do Sul compraram essa semente contrabandeada e começaram a plantá-las em suas terras. O resultado disso, evidentemente, é que veio a época da colheita, os fazendeiros, vários fazendeiros gaúchos que tinham plantado sementes geneticamente modificadas, fizeram colheitas grandiosas, se eu não me engano, foi principalmente na produção de trigo, e guardaram esses grãos em silos, né, onde se guarda geralmente produção agrícola, porém estavam diante de uma situação complicada, porque a princípio eles eram criminosos, porque eles estavam contradizendo ali, né, se contrapondo a uma lei que existia no Brasil que impedia o plantio. Mas pior ainda, agora não podia comercializar e também não podia vender. Então os agricultores foram até o governo federal. Na época o governo federal era o ex-presidente Lula, né, era o governo do PT. Eu não tenho certeza se isso foi 2003 ou 2004 que isso aconteceu. Eles foram então ao governo federal e disseram para o governo o seguinte: olha, aqui está a nossa produção. Isso aqui é um trigo através de semente geneticamente modificada e, portanto, é um trigo transgênico. Só que nós temos aqui toneladas de trigo colhidos e nós precisamos vender esse trigo. Senão nós, fazendeiros, vamos à falência e, consequentemente, todos os trabalhadores que trabalharam para nós. Nós não vamos ter condições de remunerá-los. O governo ficou naquilo que a gente chama de sinuca de bico, né? O governo ficou numa situação dramática. O que vai fazer agora? Se fosse seguir a lei, normalmente, o governo deveria ter prendido, né? Devia ter preso aqueles agricultores, queimado aqueles grãos transgênicos e ponto final na situação. Mas não foi o que o governo fez. O governo saiu com uma alternativa esquisitíssima no Brasil. O que o governo disse? O governo fez, bom, existe aí uma quantidade horrorosa de trigo, né, produzido, e esse trigo não pode ser nem comercializado nem consumido no Brasil. Porém, existem países que consomem esse trigo transgênico. Um dos principais países que consomem produtos transgênicos é a China, né? Era, naquela época, né? Então, o que o governo brasileiro fez, apesar de existirem estudos que colocavam em xeque, né, a segurança, né, da saúde
pelo consumo desse tipo de produto, o governo brasileiro autorizou a exportação daquele trigo transgênico. Então, o Brasil exportou aquelas toneladas de trigo transgênico que tinham sido produzidas no Rio Grande do Sul, exportou tudo aquilo para a China. Consequência, entrou uma montanha de dólares no Brasil. Os chineses tiveram que pagar em dólares, aquilo fez crescer as reservas internacionais do Brasil. Para o governo foi excelente, porque aumentaram as reservas internacionais, né, em dólar, o que dava ali uma folga importante para o governo fazer política monetária, etc. Para os fazendeiros gaúchos foi a solução, porque uma vez vendido o produto, eles foram remunerados pela venda do produto, obtiveram lucros e, consequentemente, pagaram os seus trabalhadores ali, os trabalhadores que estiveram envolvidos na plantação. E, de um modo geral, a economia brasileira se beneficiou, porque os fazendeiros passaram a ter uma renda, a renda da venda dos produtos, os trabalhadores rurais também tiveram renda, mediante o pagamento dos seus salários, e toda essa renda se voltou em consumo na economia brasileira, beneficiando vários outros segmentos aí da economia. Então tudo foi acertado, tudo muito bem feito, acabou. Bom, o que restou disso? Restou disso que, uma vez autorizada a exportação para a China, se tornou permitido plantar. Porque agora não podia vender nem comercializar, mas podia vender, podia exportar. Automaticamente estava liberalizada a plantação. Então, aos poucos, o cultivo transgênico no Brasil foi se infiltrando na nossa economia, na agricultura brasileira, né? E depois de liberar a exportação, o segundo passo normalmente seria liberar a comercialização e o consumo interno, e foi o que aconteceu, né? Então hoje o transgênico está legalizado hoje no Brasil, né? Agora, veja, isso não foi um processo construído democraticamente. Isso não foi um processo construído legalmente. A lei impedia. A lei está lá na superestrutura, né? Toda a parte jurídica faz parte da superestrutura. A lei impedia que as sementes transgênicas, no caso, isso aí seria as novas tecnologias, né? O uso de semente transgênica, impedia que essa nova tecnologia fosse implantada na economia brasileira. Para que isso fosse permitido, foi necessário modificar a lei, né? E, tendo em vista as dificuldades de modificar as leis, porque existiam estudos que davam conta de que isso tinha um certo risco, etc., então a lei simplesmente ela foi implodida pela ação direta dos interessados no negócio, ou seja, os fazendeiros gaúchos, né? E aí, como existe aquele ditado, né, que a gente conhece, que diz que se você abre a porteira, não tem jeito de você controlar a boiada. Então, abriu a porteira, ou seja, fez uma concessão, depois não teve mais jeito de parar nas concessões e acabaram se legalizando aí a situação dos transgênicos no Brasil, né? Eu nunca fiz uma pesquisa assim sobre isso, por falta de tempo, evidentemente, mas eu tenho um entendimento, né? É claro que isso aqui não carece de provas, né? Mas o entendimento de como as coisas funcionam na sociedade capitalista e tal, né? Eu acho que merecia uma pesquisa essa questão do contrabando de sementes transgênicas da Argentina para o Brasil. Porque eu tenho uma convicção muito grande que isso foi patrocinado pela Monsanto, né? A Monsanto né? Hoje foi comprada pela Bayer, né? Mas naquela altura era a maior empresa de sementes transgênicas do mundo e, evidentemente, quem mais tinha interesse em comercializar esse tipo de semente, né? Então eu não tenho muitas dúvidas de que o contrabando dessas sementes para o Brasil, apesar de ter sido feito muito provavelmente por argentinos e brasileiros, né? Mas provavelmente foi financiado pela Monsanto, que era quem tinha maior interesse nesse negócio, né?
Então, veja, é por isso exatamente, por conta dessa necessidade de adaptação da esfera socioinstitucional à esfera tecnoeconômica, que existe um hiato entre a revolução propriamente dita, os avanços tecnológicos, as inovações tecnológicas e a sua implementação, né? E vale aqui deixar claro que se a coisa não é imediata, se existem bloqueios para que novas tecnologias e outras inovações sejam implementadas, esses bloqueios vêm da sociedade como um todo. Né? Então, vem do sistema de leis, vem dos valores éticos, morais, vem da religião. Né? Às vezes a religião trava a introdução de determinados avanços tecnológicos, porque julga que aquele avanço ele é uma afronta, talvez, enfim, ou a divindade da vida, ou sei lá o quê, né? Enfim, existem argumentos variados. Então, veja, quem tem o maior interesse em quebrar os bloqueios impostos pela esfera socioinstitucional da sociedade, as novas tecnologias é quem detém as novas tecnologias. Portanto, quem tem interesse em quebrar esse tipo de resistência são as empresas. E, particularmente, aquelas que estão mais diretamente presentes nesse campo do desenvolvimento tecnológico. Portanto, as corporações transnacionais. Né? Então, veja, aqui, ó, no final aqui eu menciono que a última, né, revolução tecnológica, baseada na informática, ela impactou diretamente as telecomunicações e gerou também um novo modelo gerencial. Né? A gente vai voltar a falar um pouquinho sobre isso aqui no nosso próximo encontro. Então, por hoje, a gente vai encerrando aqui. Não sei se alguém gostaria de fazer aí algum comentário ao que foi falado. Oi? Acho que tá tranquilo. Tá tranquilo? Tudo tranquilo, gente? Por aqui tudo certo, pronto. Tudo certo, professor, viu? Eu não tinha conseguido entrar antes, né? Então consegui entrar depois só para dar a feliz dia do professor para o senhor. Ok. Obrigado. Bom, gente, então se não temos nada mais para acrescentar aqui, se vocês não têm dúvida, não querem fazer nenhum tipo aí de nenhum comentário a respeito do que foi falado, voltamos aí na sexta-feira, então. Ok? Obrigado mais uma vez pela presença de vocês aí, um abraço e até sexta-feira. Tchau, gente. Tá, professor, boa noite. Tchau, gente, boa noite. Valeu, prof. Obrigada. Tchau. Eu que agradeço, Alice. Um abraço para todos vocês.